Perde-se nas noites do tempo a história dos castelos em Portugal. Aconteceu muito, mas muito antes do nascimento da nossa nacionalidade como país independente. Os castelos existem em Portugal desde os tempos da romanização da Península Ibérica e da invasão árabe. E mesmo antes destes povos, com a passagem dos povos sem história na época pré-céltica e pré-romana, retratando-se nos castros, que tinham na sua origem os mesmos motivos dos castelos. Com a vinda dos povos celtas para a Península Ibérica, há já mais de 2000 anos, que nos locais mais preponderantes no ponto de vista da estratégia militar, foram sendo construídas fortificações destinadas à defesa das populações e dos próprios clãs dominantes da altura. Mas foi na Idade Média que a grande atividade de construção de castelos em Portugal adquiriu uma verdadeira importância estratégica para a defesa de uma terra nos primórdios da sua existência, que lutava contra vários inimigos, que a assolavam vindos de vários sítios: nascente, poente, norte, sul. Do mar, as ameaças eram os corsários, vikings, germânicos, bárbaros, gregos, normandos, todo um corrupio de povos que ambicionavam não só as riquezas da terra, mas também fazer de escravos dos povos aqui existentes. Nesta Europa da Idade Média, em que o índice de civilização era nascente, havia imensas lutas pela posse de terras, tanto entre reis, como mesmo entre os grandes senhores da terra, os senhores feudais, que do seu altaneiro castelo medieval dominavam todo o mundo em redor de muitos quilómetros. Assim, era necessário defender estas terras que muitos ambicionavam. E esta terra era a futura terra portuguesa. Era atacado tanto pelos árabes a sul, como pelos reis da futura Espanha, a este e mesmo a norte, pois estes não pretendiam dar autonomia ao condado portucalense. Nos primeiros séculos da Idade Média, e até aproximadamente ao século XI, os castelos eram edificados em madeira, retirada das florestas da região. O seu interior era tosco e não possuía luxos nem conforto. Mas, a partir do século XI, a arquitetura de construção de castelos mudou completamente. Eles passaram a ser construídos de blocos de pedra. Tornaram-se, portanto, muito mais resistentes. Estes castelos medievais eram construídos nas regiões mais altas, pois assim ficava muito mais fácil visualizar a chegada dos possíveis inimigos. A aparência dos castelos modificou-se muito ao longo dos tempos. Se a princípio eles pareciam rudes, foram sofrendo uma evolução artística, sendo o seu expoente máximo a época manuelina. Mais tarde, devido aos ataques de piratas, holandeses, ingleses, argelinos e outros, voltaram ao seu aspecto rude de fortificações essencialmente militares.
O tempo e o desleixo dos homens fizeram cair em ruína muito dos castelos portugueses. De vários, as pedras foram arrancadas para a construção de outros edifícios. Falemos agora de Coimbra, do seu castelo e das suas defesas, do Mondego e da sua posição estratégica para a defesa do cristianismo nas lutas contra os muçulmanos, na proteção do condado portucalense e na defesa e a expansão do Reino de Portugal. Coimbra tinha uma importância fundamental. Fora o posto avançado da fronteira com os muçulmanos, desde a sua reconquista definitiva no ano de 1064, até à vitória cristã sobre Santarém e Lisboa, quase um século mais tarde. Coimbra tornara-se a capital do condado portucalense, após a tomada de poder de Dom Afonso Henriques em 1128. E como capital se manteve ao longo do governo dos primeiros monarcas que construíram o reino português. Coimbra era também a sede de uma vasta diocese, frente da qual 18 prelados se sucederam, desde a restauração do bispado por volta do ano de 1080 até o ano de 1318, quase no termo do reinado de Dom Dinis, que marca precisamente o final desse tempo de construção de Portugal e o de alvara da nossa Baixa Idade Média. Coimbra encerra em si mesma a marca da velha cidade de Emínio, do domínio romano-peninsular, que logo de seguida se viu ocupada pelos suevos e visigodos. A presença visigótica imprimir-lhe-á uma outra faceta identitária, ao rebatizá-la como Colímbria, destruída que fora Conímbriga por estes povos germânicos e transferida a sede episcopal desse local para Emínio entre os anos 569 e 589. Nas palavras de Al-Munim Al-Yamiari, Coimbra é uma pequena aglomeração que tem o aspecto de uma cidade. Está bem povoada. O seu território tem muitas vinhas, macieiras e cerejeiras. Ocupa o cume de uma colina e é inatacável. No sopé da cidade corre um rio, cuja água move os seus moinhos. Está situada numa montanha de forma circular e cerca uma muralha sólida, rasgada por 3 portas. É absolutamente inexpugnável. Falar de Coimbra
é inevitável ter de falar de Dom Segismundo de Ábidos, que foi conde ou alguazil de Coimbra. Nascido em Tentugal, no ano de 973, foi um moçárabe da Península Ibérica, onde foi dono das terras da zona de Coimbra e senhor feudal desta mesma cidade. Foi o responsável pela construção ou reconstrução de diversos castelos, entre os quais se destacam o Castelo de Coimbra, o Castelo de Lausanne, o Castelo de Montemoro Velho, o Castelo de Penacova e o Castelo de Penela.